Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 30 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para suspender a posse de deputados federais supostamente envolvidos nos atos contra a democracia do dia 8 de janeiro. A posse dos parlamentares está marcada para quarta-feira. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. A Advocacia Geral da União e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos pedem imediata instauração de processo disciplinar contra servidores federais que participaram de atos antidemocráticos. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 225 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos e Justiça bloqueia bens de mais 40 presos. E ainda, Conselho Nacional de Justiça estabelece novas regras para concursos de tabeliães. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça o bloqueio de bens de 40 pessoas que foram presas em flagrante nos ataques do dia 8 de janeiro. Hoje também, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 225 pessoas que participaram das invasões aos palácios do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. As informações ao vivo com a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão é da Justiça Federal do Distrito Federal. Com essa decisão, agora já são 92 pessoas e 7 empresas com os bens bloqueados por envolvimento nos atos antidemocráticos. A AGU defende que tanto os patrocinadores quanto os depredadores devem ser responsabilizados pelos prejuízos que já somam mais de 18 milhões de reais. Na decisão, o juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro reconheceu existir fortes indícios de que os referidos réus tenham participado dos atos e das manifestações antidemocráticas. E hoje também a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 225 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos. Com essa leva, agora já são 479 pessoas denunciadas. A leva de hoje, eles foram denunciados pelos crimes acusadas de associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Todas essas 479 pessoas já estão presas aqui em Brasília. William. Obrigado, Marta. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos pediram a imediata instauração de processo disciplinar contra servidores federais que participaram de atos antidemocráticos em Brasília no dia 8 deste mês. O pedido foi encaminhado à Controladoria-Geral da União para dar mais segurança jurídica à adoção de medidas contra os envolvidos. A AGU, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Gestão lembram que o caso já está sob análise da Controladoria e reforçam ser inadmissível a participação dos servidores públicos federais em atos de vandalismo e depredação de patrimônio público, em manifestação violenta, inconstitucional, que prega a supressão do Estado Democrático de Direito. Segundo o documento, a análise preliminar indica que a participação de servidores nos atos representa várias infrações disciplinares, entre elas violações do dever de lealdade com as instituições, de dever de zelo para com a conservação do patrimônio público, do dever de manutenção de conduta compatível com a moralidade pública. Além disso, a AGU e Ministério da Gestão lembram que danos ao patrimônio público configuram crime qualificado contra a administração pública, que pode levar à demissão. Também foi recomendado que a CGU analise a necessidade de afastamento cautelar dos servidores que tiveram a participação nos atos confirmada. A justificativa é que os envolvidos podem, durante o trabalho, usar sistemas e meios disponíveis aos servidores públicos para embaraçar as investigações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para suspender a posse de deputados federais supostamente envolvidos nos atos contra a democracia do dia 8 de janeiro. A posse dos parlamentares está marcada para quarta-feira.
Ao negar o pedido, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que considerou o parecer da Procuradoria-Geral da República contra a suspensão, porque até agora não há justa causa, ou seja, evidências concretas para instaurar investigação. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também destacou que tramitam na Suprema Corte diversas investigações para identificar todas as pessoas eventualmente envolvidas nos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro, inclusive sobre os 11 parlamentares citados no pedido do MPF. Moraes disse ainda que todos os envolvidos serão responsabilizados, civil, política e criminalmente, inclusive por ação, omissão, motivada por ideologia, dinheiro, ignorância, má-fé ou mau caráter. No Rio de Janeiro, a Prefeitura e a Rio Tour terão 24 horas para comprovar a segurança do sambódromo. A contagem regressiva para o Carnaval 2023 já começou. No Rio de Janeiro, as escolas aproveitam os ensaios para fazer os últimos ajustes e deixar tudo pronto para o grande dia de desfile. Mas é preciso que o palco da festa esteja totalmente seguro. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros do Rio vetou o uso do sambódromo da Marquês de Sapucaí para ensaios técnicos por falta de condições de segurança. A questão foi parar na Justiça por meio de uma ação popular. A juíza Mirela Herbichi, da Terceira Vara de Fazenda Pública da capital, determinou que o município do Rio, o prefeito Eduardo Paes e a Rio Tour informem e comprovem no prazo de 24 horas, a partir de sua intimação, o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba no sambódromo. A juíza destacou a necessidade da formação do contraditório, uma vez que o que consta dos autos não é suficiente para concluir a ausência de autorização. Após denúncia do Ministério Público Federal, 10 pessoas passaram a responder por diversos crimes relacionados ao contrabando e à venda ilegal de mercúrio. Os réus foram alvo da Operação Hermes, que começou em dezembro. Esta é a maior ação já feita de combate ao mercado clandestino de mercúrio no Brasil. O grupo comercializou toneladas do produto para o garimpo de ouro, pelo menos entre 2015 e 2020. As cargas contrabandeadas tinham origem em diversos países e entravam no Brasil por meio de uma empresa sediada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, também vinculada aos criminosos. Em território nacional, o produto era então distribuído por uma rede complexa de empresas, várias delas de fachada. O mercúrio era vendido para estados como Pará e Mato Grosso, onde a mineração de ouro é intensa. O esquema envolvia a geração de créditos fictícios de mercúrio para permitir a inserção do produto contrabandeado no mercado legal. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento que vai apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária que enfrenta o povo Yanomami, em Roraima. O MPF quer analisar também como as ações e omissões de gestores e políticos podem ter contribuído para a situação atual das comunidades indígenas. O Ministério Público Federal vai determinar, no novo inquérito, a exata dimensão da crise humanitária em curso, o esclarecimento das causas, impactos socioambientais e o grau de envolvimento de cada agente público. A seguir, vamos falar sobre a garantia de direitos da comunidade LGBTQIA+. Voltamos já. O desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi convocado para compor provisoriamente a terceira sessão e a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes, durante o exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, convocou o desembargador João Batista Moreira para compor provisoriamente a quinta turma e a terceira sessão do tribunal. A partir do dia 1º de fevereiro, João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocupará temporariamente a vaga do ministro aposentado Jorge Mussi nos colegiados especializados em direito penal. A convocação ainda deve ser referendada pela Corte Especial. Uma técnica de laboratório da Universidade de São Paulo conseguiu reduzir a jornada em 50% para cuidar da filha autista.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Na reclamação trabalhista, a técnica disse que a filha nascida em 2018 foi diagnosticada com transtorno de espectro autista, transtorno de linguagem receptivo e expressivo e transtorno específico de leitura. Essa condição exige diversos tratamentos e acompanhamento médico. Desde o diagnóstico, ela disse que vinha negociando com a chefia a compensação de jornada, já que o registro de ponto era manual. Só que, recentemente, a USP havia adotado o ponto eletrônico, dificultando essa possibilidade. Ainda segundo a empregada, o regulamento da universidade veda a compensação a quem recebe adicional de insalubridade e não prevê redução de carga horária para cuidar de dependentes com deficiência. A USP defendeu que está submetida ao princípio da legalidade, que condiciona toda a atividade do agente público à previsão legal, sob pena de caracterização de improbidade administrativa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença que havia negado o pedido. O entendimento foi a ausência de previsão legal. O caso chegou ao TST e foi julgado pela terceira turma. Para o relator do recurso da técnica, ministro Maurício Godinho Delgado, de fato, não há legislação estadual que atribua à USP o dever de reduzir a jornada. Contudo, segundo ele, a ordem jurídica sempre terá necessariamente uma resposta normativa para qualquer caso concreto levado à justiça. O relator lembrou ainda que a turma vem decidindo reiteradamente que o responsável por pessoa que necessite de cuidados especiais de forma constante, com apoio integral para as atividades da vida cotidiana e assistência multidisciplinar, tem direito a ter jornada de trabalho flexibilizada sem prejuízo da remuneração. Para o ministro, a redução da jornada contempla os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, entre outros direitos sociais e normas nacionais e internacionais que amparam a criança, o adolescente e a pessoa com deficiência. A decisão foi unânime. Nesse domingo, dia 29, foi comemorado o Dia da Visibilidade Trans. Desde 2004, a data serve para refletir sobre a luta da comunidade LGBTQIA+, pela garantia de direitos. Bianca Moura é uma mulher transexual e desde muito jovem ela já sabia que tinha algo diferente. Ela teve o apoio da família para se reconhecer como mulher, mas nem sempre é o que acontece com as pessoas trans. Bianca explica que esse apoio foi muito importante para enfrentar o preconceito, principalmente no ambiente de trabalho. Eu tive muita luta para usar o banheiro feminino, eu tive muita luta para usar roupas femininas, eu fui muito questionada, eu tinha medo até de qual modelo de roupa que eu iria vestir. Em 2009, Bianca conseguiu uma vitória importante na justiça, mudar a sua identidade e passar a usar o nome social. Antes de eu fazer a alteração da mudança de nome nos meus documentos oficiais, na minha certidão de nascimento, existia aquele preconceito. No caixa do banco, eu sou uma mulher com a identidade masculina, o caixa falava, a senhora está acompanhada? Para me sacar um dinheiro maior do que o caixa eletrônico oferece, eu teria que explicar a minha situação. Em 2018, o Supremo entendeu que os vários constrangimentos vividos por essa população ferem a dignidade. Por isso, reconheceram que a mudança para o nome social pode ser feita diretamente no cartório, sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Não se exigindo para tanto nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. No ano passado, os pedidos de mudança de nome e gênero nos cartórios atingiram o recorde. Foram realizadas 3.165 alterações, 180% a mais que em 2018, quando o Supremo autorizou a mudança de forma administrativa. A violência contra a comunidade LGBTQIAPN+, também é motivo de preocupação. Segundo o estudo do Grupo Gay da Bahia, a região nordeste do Brasil é considerada a mais violenta para a pessoa trans. A pesquisa aponta que 256 pessoas LGBTQIAPN+, foram mortas a cada 34 horas no ano passado. No total, foram 242 homicídios e 14 suicídios em 2022.
Em 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia como racismo. A legislação prevê prisão de 1 a 3 anos por discriminação ou preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. Com essa decisão, o Brasil passou a ser o 43º do mundo a criminalizar a homotransfobia. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Entre as conquistas de Bianca, a mais recente foi a aposentadoria de acordo com a identidade de gênero. Ela foi a primeira servidora trans do governo do Distrito Federal a conseguir se aposentar com o tempo de contribuição destinado às mulheres. A partir do momento que eu ganhei a certidão com meu nome de registro com sexo feminino, as portas do mundo se abriram para mim. Tudo que estava acumulado, tudo que estava ali travado, eu botei para frente. E o Tribunal de Contas já mandou para mim, na época, as informações do sexo feminino, que eu teria direito a aposentar a partir do dia 1º de maio de 2022. No próximo bloco, parceria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal Gaúcha garante mais agilidade no atendimento do judiciário no estado. Voltamos já. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal Gaúcha garantiu mais agilidade e modernidade no atendimento do judiciário no estado. O projeto viabilizou a digitalização dos processos na Justiça. Magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e empresas contratadas por licitação. Todos juntos unidos com o mesmo propósito: tornar o Judiciário Gaúcho digital. E os alunos do curso de Engenharia e de Produção da URGS tiveram um papel importante na história da digitalização dos processos físicos do TJRS. Nosso acervo de processo físico no início da digitalização, em março de 2020, era de 1.600.000 processos. Para isso, a gente teve o auxílio da URGS, os estudantes de Engenharia de Produção fizeram um planejamento e uma organização de modo que nós conseguíssemos organizar o projeto da melhor maneira possível e condições de trabalhar com empresas licitadas. Então, os alunos fizeram projetos envolvendo o tempo de atividade e a rentabilidade da atividade também. Pensando principalmente no meio pandêmico, né? Todas as pessoas que precisavam do suporte e do trabalho do TJ estavam home office. Então, era essencial a agilidade e a rapidez para que ocorresse essa digitalização. Até mesmo o porquê do projeto ter sido tão rápido, somente 5 semanas. O objetivo do projeto era mapear o que seria o fluxo de processos antes e depois da implementação dos softwares do E2Doc e do EPROC. Então, a gente acabou analisando tanto qualitativamente, mapeando os processos, assim como quantitativamente. A gente fez um estudo de tempos na parte de indexação, a parte de distribuição e digitalização dos processos dentro do TJ, para ter um conteúdo que o TJ pudesse utilizar para realocar mão de obra quando o trabalho deles seria a responsabilidade das comarcas depois do processo de digitalização. Celeridade processual e jurisdição eficiente. São estes os principais benefícios da digitalização de processos. O cronograma de implementação iniciou em 2020. A parceria foi muito importante porque, a partir do trabalho da empresa Júnior, o processo da digitalização ele foi todo mapeado, o fluxo de cada etapa do processo da digitalização. Então, ele foi mapeado e onde foi detectado, por exemplo, que um tempo médio de indexação de um processo leva 21 minutos com uma margem de erro de 40%. A partir daí, foi constatado, então, que o grande gargalo desse projeto, que contempla a digitalização de mais de 1.600.000 processos, era exatamente essa fase. Qual foi a medida tomada, então, pela administração? A aquisição de um software e a customização de um software
como se fosse um robô que faz a indexação de forma automática do processo digitalizado no EPROC. A gente só tem a agradecer esse estudo feito pelos estudantes e essa homenagem é muito bem-vinda porque nos ajudou muito, porque nós, assim como não tínhamos experiência nenhuma, nós começamos a aprender a digitalização fazendo a digitalização. No último dia 28 foi comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados. A data reforça a importância da proteção de direitos fundamentais de liberdade e privacidade relacionado ao uso de dados pessoais. 223 milhões de brasileiros tiveram os CPFs vazados em janeiro de 2021. Número maior que a população do país porque o vazamento envolveu dados de pessoas que já morreram. Houve também outro vazamento de 140 milhões de CPFs com informações mais detalhadas, como telefone, salário e endereço. Não se sabe por quanto tempo as informações ficaram disponíveis ilegalmente, nem quantas vezes foram compartilhadas e vendidas até que a segurança dos dados fosse restabelecida. Todas as vezes que preenchemos um cadastro, seja na internet ou não, disponibilizamos ali informações sensíveis que, se forem usadas sem a nossa autorização, podem trazer sérios prejuízos, revelando detalhes particulares e até íntimos. Para garantir a nossa privacidade, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação promulgada em 2018, que desde então é tratada com muito empenho pela Justiça de Minas. A norma regulamenta o uso de informações pessoais por todos aqueles que captam dados a respeito de qualquer indivíduo. A fim de proteger o cidadão, tribunais de justiça de todo o país precisam estar alinhados com as determinações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde 2020, no TJMG, um comitê multidisciplinar e um núcleo técnico formado por magistrados e servidores atuam na formação de uma cultura de proteção de dados em todos os setores da instituição. O Tribunal de Justiça, na vanguarda, como sempre, iniciou um trabalho, ainda quando a lei estava tramitando, de iniciar grupos de estudos dentro do tribunal, fomos preparar os servidores, fizemos treinamentos com os servidores pela EGF, e começamos uma implantação dessa lei dentro do tribunal para acompanhar não só a tramitação, mas também a sua vigência para o tribunal iniciar já dentro da conformidade legal. Foi criada uma estrutura administrativa para a gestão de informações. Giovanni Vilaça coordena o Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG. Segundo ele, ao longo do período, uma série de ações foi implementada, como a capacitação de servidores e o mapeamento de áreas de risco para a proteção de dados sensíveis aos cidadãos. Campanhas de conscientização também foram feitas, além de uma parceria com a Diretoria de Comunicação. Uma inovação que nós tivemos aí no ano de 2022 e provavelmente vamos continuar em 2023 é um programete de rádio que se chama Minuto Proteção de Dados. Então, várias incursões ao longo do tempo, ao longo do dia, na rádio TJMG. Então, aquelas pessoas que estão ali participando, ouvindo a rádio, vão ter ali esse conhecimento, são pílulas, mas que já trazem a importância dessa proteção de dados e, no final das contas, acaba direcionando para quem quiser saber mais informações ao nosso programa de proteção de dados. Para o presidente da Comissão Temporária de Proteção de Dados Pessoais do TJMG, a lei não apenas significa um grande avanço na proteção da privacidade dos cidadãos, como também garante responsabilidade na identificação e divulgação de informações não sensíveis, dando mais transparência aos processos judiciais. Essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio trazer um novo olhar, para que não que se iniba ou que se restrinja a informação, mas que se fique regulamentado, principalmente em defesa de cada cidadão individual, também pelo artigo 5º da Constituição Federal, que tem o direito de se ver protegido na sua intimidade, na sua privacidade. O Conselho Nacional de Justiça estabeleceu novas regras para concursos de tabeliães. O objetivo é promover a inclusão social de pessoas que foram historicamente excluídas.
As novas regras foram aprovadas por unanimidade pelo CNJ e valem para os concursos que ainda não tiveram os editais publicados. O prazo para que os candidatos provem hipossuficiência, neste caso, falta de dinheiro para pagar a taxa de inscrição, foi ampliado para 30 dias. Também será permitido que os cotistas concorram a qualquer tipo de cartório. E o peso para a prova de títulos foi reduzido. Os títulos tinham peso 2 no cômputo geral da nota. Nós voltamos para o peso 1, porque muitas pessoas com vulnerabilidade social, pessoas negras, não têm oportunidade de fazer vários cursos, estão ainda gerindo a sua vida com aquilo que é apenas o básico, né? Então, foi dado o peso 1 para os títulos para que eles pudessem ter condições de concorrer em igualdade com os outros candidatos nessa questão de títulos. A Corregedoria cita o exemplo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que promove concurso para juiz substituto para demonstrar a justeza de regras semelhantes. Lá dos 700 candidatos que passaram para a segunda fase, mais de 300 foram candidatos inscritos como candidatos negros. Então, para o senhor ver que a metade que passou para a segunda etapa já foram negros. Então, a gente espera que com isso, lá no final do concurso, claro que a partir daí eles começam a concorrer em igualdade de condições, com as cotas reservadas, obviamente, mas acreditamos que vão conseguir preencher as cotas que estão destinadas ao candidato negro, ao contrário do que acontecia no passado, que sequer conseguiam fazer o preenchimento dessas vagas reservadas a eles. As mudanças nas regras dos concursos para cartórios fazem parte de uma política mais ampla do CNJ e da Corregedoria Nacional para promover a diversidade e a inclusão. A própria comissão dos concursos tem uma orientação que haja mulheres incluídas, então não é só da questão das cotas de pessoas negras ou deficientes, mas a inclusão como um todo, né, das minorias, digamos assim, né, trazer essa inclusão para que as minorias não sejam chamadas mais minorias. A gente quer chegar no momento em que a gente não fale em minorias, ou seja, todos estão inclusos nas políticas sociais do Poder Judiciário. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.